Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no transtorno bipolar tipo 1. Esse foi o transtorno que a gente acabou de ver aí nas aulas anteriores. Agora vamos fazer a continuidade. Então, nós já passamos por essas informações aqui, né? Você viu aqui comigo. Agora, o nosso foco é gastar nossa energia aqui, ó, no episódio maníaco. Episódio hipomaníaco. Se nós vamos parar para pensar logo de largada, hipo é para baixo. Então, bom, nós temos primeiro, nós temos mania, né? Mania, então nós podemos entender que seria o quadro mais potente. O hipomaníaco seria um pouco mais brando, se assim eu posso dizer, mas é meio complicado falar nisso, né? Porque de qualquer forma a gente tem um prejuízo aí. Mas hipo, a gente poderia pensar que seria para baixo. Bem, letra A. Um período distinto. Isso é muito importante, precisa sempre ficar marcado essa informação aqui, aí no seu mapinha. Esse humor, ele é anormal, portanto, tudo aquilo que acontece com aquele sujeito no seu dia a dia, quando nós estamos olhando para um bipolar em fase de hipomania, nós estamos entendendo que ele está diferente do seu dia a dia. Por isso está escrito aqui, anormal e persistentemente elevado. Significa que não dura 1 hora ou 2. Isso persiste, tem um tempo um pouco mais extenso. E como o próprio nome está dizendo, ele é elevado, ele é superior àquilo que apresenta normalmente no seu dia a dia. O que acontece na hipomania? Esse humor é expansivo ou ele pode também ser irritável. Ele também pode ter um aumento da atividade ou energia. Aí nós temos nosso ponto central para diferenciar hipomania. Aqui está. Então, hipomania, preciso de pelo menos 4 dias. Professor, de onde saiu esse número 4? Bom, o que normalmente eles vão basear são as pesquisas. Mas confesso que não consigo achar muitas pesquisas falando que tem um número exato de 4 dias, tá? Então seria aquilo que seria mais aceitável, podemos dizer assim. De novo, baseado nas pesquisas. Então, hipomania, 4 dias. Consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Os transtornos do humor, nós temos essa informação aqui muito clara. De novo repetindo, maior parte do dia, na maioria dos dias. Isso é muitíssimo importante. Na maioria dos dias, quantos dias eu tenho que seria o mínimo? 4 dias, então pelo menos 3 dias precisa apresentar de sintomas. Na maior parte do dia, um dia eu tenho 24 horas. Bom, quanto tempo ele passa acordado? Vamos entender que ele está passando acordado, 16 horas talvez, 18 horas talvez, alguma coisa assim, um pouco para mais, um pouco para menos. Então significa que a maior parte do tempo que ele está acordado, ele está apresentando esses critérios, esses sintomas. Então não é apenas aquele paciente ou aquele cliente que apresentou sintomas 1, 2 horas pela manhã e somente isso. Não. O que o DSM está dizendo pra gente é que ele precisa apresentar isso na maior parte do dia. Portanto, se ele acordou às 8 da manhã, ele precisa permanecer com esses sintomas ao longo do dia. Pode ser que ao final do dia, pode ser que tenha uma diminuição, ou pode ser que tenha um aumento mais para o final do dia. Isso também é uma variação de acordo com o seu paciente. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia e atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas. Vamos lá, preste atenção nisso. Eu preciso de pelo menos 3 sintomas ou 3 características, gafanhoto. Quantos são o total? O total são 7. 7. Tá? No mínimo, eu preciso de 3 critérios diagnósticos, 3 características ou 3 sintomas para entendermos como um quadro de hipomania. Você deve estar percebendo que os critérios são os mesmos da fase mania. O que está alterando? Uma é aqui, olha para a tela, é o número 4. O que está alterando é o hipo, que está aqui.
tá? Essa é a diferença, né? Então, a quantidade de sintomas é a mesma quantidade da fase de mania. Bem, agora, se o episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento. Lembra da informação lá de cima? É persistente, mostra uma alteração anormal. Isso não é característico desse cliente. Esse, então, é o nosso critério C. Lembrando que, neste caso, C, D, E, essas informações elas estão aí para apoio. Em alguma medida, ela também vai auxiliar para diagnóstico diferencial. Na hipomania, turma, também na mania, as pessoas que estão ao redor também precisam perceber que esse humor está diferente. Então, essa é a informação que está na letra D. Veja, a perturbação do humor e a mudança do funcionamento são observáveis. Observáveis. Ou seja, as pessoas vão perceber que esse paciente está se comportando de forma diferente. Letra E, o episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo ou para necessitar de hospitalização. Aqui é muito louco, muito louco. Por quê? O que seria suficientemente grave, cara? O que eu vou entender como suficientemente grave? Enfim, desculpa, o DSM está trazendo essa informação. Como que eu vou fazer isso? Por meio do conjunto de sintomas. Por meio do conjunto de sintomas, analisando todo o material clínico desse paciente. Existindo características psicóticas, ele já vai direto para mania, tá? Agora, você precisa prestar muita atenção no que o tio vai falar para você. Veja, eu estou falando do transtorno bipolar tipo 1. Tipo 1, ô Zé. O que significa isso? É que no tipo 1 eu preciso obrigatoriamente abrir uma mania, ok? Preciso de mania. Não obrigatoriamente eu preciso de hipomania. Isso precisa ficar muito claro, porque senão você vai confundir com o bipolar tipo 2. Tipo 2. Bem, vamos de volta. Letra F. O episódio não é atribuível aos efeitos, substâncias e... Essa letra ela vai aparecer em todos os transtornos mentais. Então você já sabe disso. O tio não precisa mais repetir isso. Se não é atribuível ao efeito de substâncias, etc, etc, etc. O Zé não pode esquecer dessa informação. Vamos para uma nota. Essa nota ela é meio delicada. Presta atenção, vamos lá. Nota, um episódio hipomaníaco, um episódio. O que é um episódio? Apresentando pelo menos os 3 sintomas por no mínimo 4 dias. Ok. Completo, tá? Completo, que foi o que eu acabei de falar. Que surge durante o tratamento antidepressivo. Durante o tratamento antidepressivo, isto é, ele pode ser por uso de medicamento ou por uso de uma outra estratégia de intervenção. Aqui ele está chamando de eletroconvulsoterapia. E aí, né, mais lá para frente a gente vai ver alguma coisa sobre isso também. Mas que persiste em um nível de sinais e sintomas, além do efeito fisiológico desse tratamento. Sabe? O que ele está dizendo aqui? Que fazendo uso dessa medicação pode alterar o sujeito. Porém, aí ele vem o ponto principal. Se persistir em um nível de sinal e de sintoma que seja além do efeito desse tratamento, já é uma evidência suficiente para um diagnóstico de episódio hipomaníaco. Agora, ele pede para você ter um certo cuidado, né? Por exemplo, recomenda-se, porém, cautela para que 1 ou 2 sintomas, e aí eu vou avançando, principalmente aumento da irritabilidade, nervosismo ou agitação após o uso, não sejam considerados suficientes.
para o diagnóstico do episódio hipomaníaco, nem necessariamente indicativos de uma diátese bipolar. Bem, então apenas verifique se o seu paciente está fazendo uso de antidepressivo, está iniciando o tratamento com uso de antidepressivo ou de eletroconvulsoterapia para você não confundir esses sintomas. Vamos um pouco mais. Notas, critério de A até a letra F, representam um episódio hipomaníaco. Esses episódios são comuns ao transtorno bipolar tipo 1, embora, e aí eu falei agora há pouquinho para você, não são necessários para o diagnóstico desse transtorno. Porque eu estou falando do tipo 1. Tipo 1. O que é necessário aqui é mania. Aqui é obrigatório. Tipo 1, obrigatório, mania, e não é obrigatório hipomania. Bom, vamos agora para o episódio depressivo. Antes de você ir, ou antes de eu ir para o depressivo, eu quero lembrar você de uma coisa. Quando nós estamos falando de bipolar, eu sei que você já sabe, mas eu vou repetir igual. Ó, se é bipolar, eu tenho dois polos, beleza. Um polo seria mania ou hipomania, e eu tenho outro polo que é o depressivo. Nós já vimos mania e hipomania, e agora nós vamos para depressão. Bem, aqui no meio eu também tenho um outro movimento, que nós vamos chamar ele de eutímico. Eutímico. Significa que esse paciente está, entre aspas, normal, ou seja, sem apresentação sindrômica. Ele não apresenta os sinais e sintomas nem de depressão e também não de mania ou hipomania. Nós poderíamos dizer que ele está em equilíbrio, tá? Então nós vamos chamar isso de eutímico. Outra informação muito importante. O paciente que está em mania, eu estou no bipolar tipo 1, hein, velho? Está em mania. De repente, ele pode descer para a depressão? Sim. Resposta sim. Inclusive está nas letras menores do DSM. Bem, paciente está em mania. Ele pode descer para eutímico e depois para depressão? Sim. Isso também pode acontecer. Paciente está em depressão, pode subir para eutímico e depois descer para depressão? Sim, também pode acontecer. Lembrando que nós vamos encontrar mais episódios de depressão do que de mania. Que, inclusive, nós precisamos apenas de um episódio de mania ou de hipomania ao longo da vida, e você já viu isso aqui comigo nas aulas anteriores. Fechamos. Agora vamos para depressivo maior. 5 dos seguintes sintomas que estão abaixo. Eu tenho um total de 9 sintomas, tá bom? Vou deixar aqui do lado, ó. Eu preciso de pelo menos 5 sintomas. Lembrando que os sintomas que estão presentes aqui são os mesmos sintomas que fazem parte do transtorno depressivo maior, que você vai encontrar lá na seção transtornos depressivos, ok? É o mesmo, é igual, é a mesma coisa. E essa aula já tem aí, tem a aula dentro do DSM, tem um monte de lugar que nós vamos falar disso daqui. Quanto mais você vê, mais você vai repetir e maior vai ser a sua capacidade de guardar as informações. Bom, aqui eu tenho 5. Porém, eu preciso que pelo menos um dos sintomas seja o número 1 ou o número 2. Onde está o número 1 ou o número 2? Está um aqui e o outro aqui. Veja, humor deprimido. Aí, ó, de novo, você não pode esquecer disso. Na maior parte do dia, quase todos os dias, Michele, presta atenção no segundo agora. Acentuada diminuição de interesse. Ou nós podemos chamar isso também de anedonia. Anedonia. Bem, então eu tenho número 1, humor deprimido, humor para baixo, humor rebaixado, e eu tenho número 2, que é uma diminuição do prazer naquelas atividades que eu antes sentia prazer. Não esquece que precisa ser na maior parte do dia, quase todos os dias. Perda ou ganho significativo. Não é ganhar qualquer peso, não é perder qualquer peso. Aqui ele está pedindo que seja pelo menos 5% no último mês. No último mês, tá? E lembrando que ele não está fazendo nenhum tipo de exercício para ganhar ou para perder peso.
Por que que ele vai dizer assim, ó, que é para ganhar ou é para perder peso? Por que que nós temos esses dois lados? Porque, turma, o transtorno depressivo ele também pode ser atípico, tá? E o que que significa isso? É que normalmente o nosso paciente em quadro depressivo ele perde peso, mas eu vou ter um paciente que vai subir o peso. Da mesma forma que é mais característico o paciente dormir muito, ficar muito tempo na cama, como também eu posso ter o paciente que não consegue dormir. Então nós temos essas possibilidades. Da mesma forma que eu ainda posso lembrar de um quadro misto, né, lá do bipolar, que ele pode ciclar dentro de um mesmo dia, num período muito curto de tempo, né, dentro de mania, né, e depois de depressão, ele pode misturar os dois. Então por isso que o DSM às vezes fica dessa forma. Ele é um pouco confuso? Sim, ele é confuso, mas nós vamos tentar entender essa bagaça. Insônia. Só para lembrar você, insônia, anota, eu tenho dificuldade 1, dificuldade 2, dificuldade 3. O que é dificuldade 1, dificuldade 2, dificuldade 3? Você coloca no comentário. Número 1, dificuldade para iniciar o sono. Número 2, dificuldade que ele vai acordar no meio da noite e vai demorar para pegar no sono novamente, para iniciar o sono novamente, no meio da noite. 3, ele vai acordar antes do horário previsto, pelo menos 40, 50 a 60 minutos antes do horário previsto. Então, repetindo para que você possa colocar no comentário. Número 1, dificuldade para iniciar o sono. Número 2, ele acorda no meio da noite, tem dificuldade para pegar no sono novamente. Eu estou falando de 40, 50, 60 minutos. Não é um pouquinho, tá, turma? Tem que ser um tempo mais extenso. E da mesma forma, quando ele acorda muito cedo, pelo menos 50 minutos antes do horário que ele gostaria de acordar, aquilo que é habitual. Coloca no comentário para mim número 1, número 2 e número 3. Agitação ou retardo. Vai na mesma ideia que eu trouxe agora há pouco, por exemplo, quadros mistos. Então ele pode ter uma agitação a mais daquilo que seria esperado para um quadro depressivo. Sentimento de inutilidade ou culpa. Cara, isso aqui é muito importante. Isso daqui é um conteúdo de pensamento muito importante. Porque se ele tem um conteúdo de culpa ou de inutilidade, onde está a atenção dele? Está nesse pensamento. Significa que se a atenção dele está internamente neste conteúdo, as atividades que ele precisa desenvolver ao longo do dia, ele acaba tendo dificuldade, porque ele não consegue concentrar externamente, porque o conteúdo do pensamento está em culpa e inutilidade. E você vai perceber muito bem que os pacientes eles vão reclamar de dificuldade de memória e dificuldade de prestar atenção, que inclusive é o critério de número 8, que já está aqui. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão, quase todos os dias. Bem, de novo, repetindo sempre, quase todos os dias. E o último é o pensamento recorrente de morte. Não é somente medo de morrer, tá, gente? Também é uma informação muito importante. Temos uma ideia que a maioria dos casos de suicídio apresentava quadros de transtorno depressivo maior. Então, sempre, quando você estiver fazendo uma entrevista inicial e está percebendo que está indo nessa direção de transtorno depressivo, obrigatoriamente você precisa verificar se tem pensamentos de morte, de ação, da mesma forma que você também obrigatoriamente precisa verificar se tem uso de substâncias, uso de medicamentos e assim por diante. E assim nós fechamos os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior. Por quê? Aqui, olha, a letra A são todos os critérios. O que vai acontecer aí para frente, agora, são informações de diagnóstico diferencial e também de prejuízo. Vamos ver o que aparece. Letra B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo. Você já sabe disso, é uma questão já bastante óbvia para você que é aqui aluno do Academy.
Letra C. O episódio não é atribuído aos efeitos. E aí, de novo, você também já sabe muito bem, porque eu sei que você é um sujeito bastante inteligente. Bem, os critérios de A até C representam o episódio depressivo maior. Bem, esse tipo de episódio é comum, embora não seja necessário para o diagnóstico desse transtorno. Olha só, rapaz. Veja que em algum momento eu disse para você, em alguma aula aí, eu disse assim, ó. No transtorno bipolar eu tenho mania e eu tenho depressão. Porém, com alguma raridade, nós vamos apresentar apenas a mania ou a hipomania e não vamos apresentar a depressão. Então você está observando que a nota, não é para você escrever, a nota do DSM está dizendo que não é necessário para o diagnóstico desse transtorno. Bem, e aqui nós temos mais algumas informações que a gente vai conversar aí um pouco mais para o futuro. Por quê? Essa informação que está aqui, eu quero que você compreenda melhor isso lá na aula de evolução temporal do transtorno mental. Por que isso, turma? Porque você vai precisar compreender um pouco sobre curso, para que você entenda esse quadro que está sendo apresentado aqui. Agora, uma informação que você já pode levar seria a seguinte. Esse quadro vai aparecer somente no tipo 1. Ponto número 1. Número 2. Eu tenho aqui a gravidade. Eu tenho leve, moderado, grave. Ah, professor, mas o que é? Aí eu vou lá na página 175 e ele vai me explicar o que seria isso. Mas eu explico para você que eu estou aqui para trabalhar para o seu conforto. Então, ele vai dizer que quanto maior a quantidade de sintomas, maior é a gravidade do caso. 3. Aqui temos com características psicóticas. O que isso significa? Que no tipo 1 nós podemos ter essa apresentação. Características psicóticas. Se você não lembra o que é psicose, eu vou lembrá-lo agora. Psicose pode ser um desses sintomas ou todos eles. Vamos lá. Alucinação, delírio, comportamento desorganizado ou catatonia e pensamento desorganizado. Aqui no caso você coloca discurso, porque você só vai descobrir o pensamento por meio do discurso. Certo? Então, psicose, quando ele está falando, esse paciente está apresentando alguma dessas características que eu acabei de apresentar aqui para você. O que seria mais característico do transtorno bipolar? Delírio de grandeza poderia ser também, né? Então é importante que você tenha esse cuidado. O pensamento também vai aparecer com uma potência bastante interessante, tá? Inclusive ao ponto de ser tangencial, pode até descarrilhar e assim por diante. Você vai descobrir mais sobre isso lá na aula sobre alterações do pensamento. E assim, ainda tem mais uma caralhada de coisas. Olha só, assim nós fechamos essas informações iniciais do quadro. Vou deixar um pouco maior para você, tá? Fechamos essas informações iniciais. Aí eu disse para você que falava da evolução temporal, do curso, etc. Aqui está começando, olha, remissão parcial. Ah, eu não sei o que é, eu posso ir lá na página 175 do DSM Físico. E aí então eu tenho também em remissão completa, isto significa que ele não apresenta mais sintomas por um prazo por pelo menos 6 meses, ou dependendo do autor, 1 ano. E o não especificado, que é o sujeito, o terapeuta, né, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, ele não tem as informações com bastante clareza e ele faz a opção de colocar não especificado. Apenas mais uma última informação, eu juro que vou encerrando essa aula, juro. No transtorno bipolar, eu também obrigatoriamente preciso dizer qual é o episódio mais atual. Tá? Se ele é o episódio mais atual é maníaco, ou ele é hipomaníaco, ou ele é depressivo.
ou você não sabe dizer, não sabe especificar. Como ficaria então? Digamos que o seu paciente apresentou um quadro leve e o último foi mania. O código dele vai ser esse daqui, F31.11. E aqui eu estou utilizando a CID-10 para esse código, F31.11. O que eu estou dizendo? Que o episódio atual é de mania, o mais recente, e ele está com gravidade leve, ou seja, apresentação de poucos sintomas. Meus queridos, aqui nós temos ainda mais algumas informações. Você achou que bipolar era fácil, filho? Te enganaram, campeão. Olha só, eu ainda tenho a possibilidade desta apresentação aqui. Todas essas informações também podem ser avaliadas lá com o meu paciente. Pode ser que ele apresente, além do bipolar tipo 1, gravidade leve, e o mais recente, a mania, ele também apresentou sintomas de ansiedade ou características mistas. Significa que um momento ele está mania e outro momento ele está depressão, ele está fazendo isso acontecer dessa forma. Eu tenho uma ciclagem rápida, ele permanece um pouquinho em um e depois passa para o outro. Com características melancólicas, que é o sujeito mais para baixo, características atípicas, é o sujeito que no lugar de tristeza ele está sorrindo no meio de outras características que são depressivas, com características psicóticas, foi aquilo que eu comentei agora, pode ser alucinação e assim por diante, porém, aqui ele está pedindo para você apresentar se ele é congruente ou não é congruente com o humor. E aí você pode correr lá no DSM, na aula de DSM, ou lá na aula de transtorno depressivo maior, que você vai entender um pouco melhor sobre congruente ou incongruente. Ainda nós temos a possibilidade de catatonia. Quando for catatonia, eu preciso adicionar um código, que é o F06.1. Turma, catatonia, você vai precisar dizer qual é o tipo de catatonia. Nós temos pelo menos 12 ou 13 tipos de catatonia, tá? Só para você ter uma ideia, ecolalia seria um, ecopraxia seria outro, mutismo seria outro, e assim por diante. São várias as possibilidades de catatonia. Com início no periparto ou com padrão sazonal, acontece somente no inverno, por exemplo. E assim nós fechamos as informações do transtorno bipolar de tipo 1. Muitíssimo obrigado por estar aí, um beijo nesse coraçãozinho e até a próxima oportunidade. Tchau!